Boa noite, Tatiana. Eu sou seu aluno de estrutura de dados e eu não consegui implementar o sistema de compressão de dados por completo. Então, como eu não consegui implementar para não estragar sem nada, eu decidi fazer um vídeo explicando o que eu entendi da função. Eu vi alguns vídeos e eu pesquisei sobre a binária de Huffman, e eu acredito que entendi a lógica do que deveria acontecer no programa, só não consegui implementar. Aí eu vou apresentar um vídeo curto, só para ver se eu consigo compensar a nota. Para começar, eu iniciei o código com a entrada, que seria um arquivo recebido, e depois eu fiz a leitura dele. Bem aqui, eu criei uma função de entrada onde a pessoa digitava o nome do arquivo. Por exemplo, tá dentro da pasta, aí digita o nome do arquivo. No caso do arquivo que eu enviei para você vai ser teste 1, teste 2, teste 3. Você digita o nome e aí eu vou retornar para a função arquivo. A função arquivo aqui em cima vai ser nada mais nada menos que pegar esse nome e juntar a string com ponto .txt. Esse ponto .txt vai virar o nome do arquivo. E aí eu vou retornar para a leitura. A função leitura não está aí no slide, mas basicamente é só abrir um arquivo. É uma função onde eu recebeu essa variável, e com essa variável eu vou abrir o arquivo, só com o nome dele. É uma coisa básica, então não coloquei uma coisa que você aprende, que é para o ideal é aprender na disciplina de FOC. Passando, eu criei uma função contador. Depois que eu recebi o dado, que eu imprimi a entrada, o que tinha no arquivo, eu criei uma função contador. Essa função pegou o vetor, pegou o arquivo em forma de vetor, e depois eu dividi ela. Eu criei duas variáveis de vetores, o alt1 e o alt2. E a partir disso com dois fors, o in e o j, eu criei uma forma de contabilizar quantas vezes o algoritmo se repete. No alt1 é o algoritmo, por exemplo, A, B, C, D, e o alt2 vai ser quantas vezes esse algoritmo se repetiu. Depois disso eu retornei para a fila, que vai ser a próxima função que eu vou apresentar. Eu retornei essas duas informações, a frequência e o caractere que eu usei no texto. Em seguida, eu retornei essas duas informações para a fila, tá bem aqui, que foi basicamente uma função onde eu criei uma estrutura de fila, uma estrutura básica de fila, e eu fiz receber, e na estrutura eu fiz receber um novo valor de chá e a frequência, tudo na estrutura. E eu criei algumas condições. Na primeira condição, se for zero, eu vou só iniciar o primeiro e colocar o dado lá. Depois eu criei a outra condição, que ele vai verificar se o algarismo C, se o caractere por acaso se repete. Como assim se repete? Pode acontecer de eu ter escrito numa frase duas vezes o W, e esses valores, se eu vou é importante no programa eu saber a frequência, quantas vezes esse W vai se repetir, mas na hora de imprimir o caractere, eu só preciso imprimir uma vez. Então eu restringi para ele não aparecer de novo. Só é importante para mim as vezes que ele repetiu em modo de int, mas as vezes que ele repetiu em forma de caractere só precisa de um. Então basicamente é isso que essa função faz. E tipo, ela é meio que em forma recursiva. Ela vai sempre retornar até que o vetor não seja nulo, ou seja, até que o vetor não seja vazio. Vai sempre retornar para a mesma função até completar a fila. Pronto, aí chegando na ordenação, que seria o próximo passo para completar o sistema, foi onde eu não consegui completar o meu código. Eu não consegui pensar numa função lógica onde eu ordenasse a frequência e o modo de aparecer na tela, de imprimir na tela, do maior para o menor.
Porque, tipo, da forma como terminou aqui na fila, quando eu imprimi, ficou bagunçado. Ficou o valor 5, o valor, a frequência 5 no primeiro valor, depois a frequência 4, depois a frequência 3, a frequência 1. E é muito importante, antes de eu entrar para a árvore de Huffman mesmo, fazer essa ordenação. Mas eu não consegui criar uma função onde a partir da minha estrutura de fila eu conseguisse ordenar. Mas eu entendo que seria necessário. Em seguida, depois da ordenação, é que vai realmente começar o problema, né, da árvore binária de Huffman. Eu vou criar uma árvore, uma estrutura em forma de árvore, que é muito importante para mim saber o maior valor dessa árvore. Por quê? Porque eu vou usar ela como raiz. Ela vai ficar bem por aqui assim, como a raiz da árvore. E como é binária, eu vou usar os valores 0 e 1 para determinar a esquerda e direita do caminho da minha árvore. Um exemplo de como vai ficar o código seria basicamente isso aqui. Eu quero imprimir, eu quero pegar o A e o B do arquivo que eu digitei, e aí convertendo para binário, eu vou ter a volta, o A vai ser igual a 0, e no caminho do A até o B, eu vou percorrer por 3 uns, 1, 1 e 1. Então vai ficar 0, 1, 1. Isso aí vai ser o meu AB. Vai significar, é a mesma coisa que eu ter digitado o AB no texto. Quando acontecer a saída do meu código, se tiver em binário, vai voltar 0, 1, 1, 1. É basicamente essa a lógica que deveria ocorrer na árvore binária de Huffman. Eu deveria criar restrições para ele percorrer a árvore e de tal modo converter todos os valores que eu tenho no meu texto em binário. E aí em seguida eu criaria uma função de saída. Essa função de saída seria bem simples. Eu só imprimiria os dados da árvore binária de Huffman, e aquele texto que apareceu nos primeiros slides de entrada basicamente ia virar só 0 e 1, que é a linguagem de máquina do computador. Por fim, eu teria que criar um efeito de reversão, né? Reverter o efeito, que seria uma função onde eu usaria a árvore de Huffman também, já para, em vez de, dessa vez, pegar o texto em binário e converter para o texto original, voltando para a forma original de quando começou. É basicamente isso que eu entendi do que deveria acontecer no código de compressão de dados, com base em alguns vídeos que eu assisti e algumas pesquisas em sites que eu fiz. Essa bibliografia não está nesse slide, mas eu vou colocar na parte da documentação do trabalho, que vai estar junto com o zip, que vai estar zipado junto com os outros arquivos. Então é isso. Eu só queria mesmo mostrar que eu entendi a lógica de o que deveria acontecer na função, mas eu não consegui implementar tudo isso no código.